Bem, meus amigos e meus irmãos, nós vamos hoje falar sobre as 70 semanas de Daniel. É um tema polêmico, mas nós vamos fazer tudo aqui à luz das Sagradas Escrituras. Eu peço que você esteja com a sua Bíblia aberta, hoje é o nosso estudo, e nós vamos estudar a Palavra de Deus. Portanto, abra a sua Bíblia, no capítulo 9 do livro de Daniel, nós vamos ler versículos 25, 26 e 27. E é com base nesses versículos que nós vamos discorrer sobre os últimos acontecimentos do fim dos tempos. Está escrito assim: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações estão determinadas. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, de cereais. Entender a história dos povos existentes antes de Cristo não é tão fácil quanto se pode imaginar de primeira vista. Existe um emaranhado de nomes iguais e diferentes, dificultando a exatidão das datas, porque naquela época se contavam os tempos pelos eventos importantes como o reinado dos reis, as Olimpíadas, etc. Em Isaías 6:1 está escrito: no ano que morreu o rei Uzias. Mas que ano foi esse? No 18º ano do rei Jeroboão, começou Abias reinar sobre Judá. Ainda em 2 Crônicas 16:1 está escrito: no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá. Há muito que se entender dentro do contexto histórico que envolve a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Existem muitas controvérsias e divergências entre os historiadores a respeito desta data. Sem dúvida, o Império Babilônico, nós sabemos, foi o maior dos impérios mundiais já existentes, representado na estátua vista por Nabucodonosor pela cabeça de ouro. Grandes foram seus monarcas, começando por Nabucodonosor, o mais excelente, a quem Deus deu o reino, o poder, a força e a glória, e em cujas mãos entregou os filhos dos homens, os animais do campo e as aves dos céus. Foram os seus sucessores Nebopalassar, Evil-Merodach, Nergal-Sorezer, Nabonido e Belsazar, cujos domínios duraram 66 longos anos. A Média, que também está inserida no contexto, compreende a região do majestoso Planalto iraniano, a oeste da cadeia de Zagros, a leste da Mesopotâmia, estendendo-se até o Mar Cáspio. Os medos, como sabemos, são descendentes dos iranianos. A Média teve 2 grandes reis, Dejócis e Ciaxiares. Este foi o fundador da dinastia Média, que apoiou Nebopalassar, filho e sucessor de Nabucodonosor, a destruir a Assíria. Ciro, acerca do qual Isaías profetizou, vem dessa linhagem. Segundo Heródoto, Ciro era filho de certa senhora por nome Mandane, filha de Astíages, rei da Média, mas para Quitésias, seu parentesco com Astíages, se devia a casamento com sua filha Mirtes. Em História dos Hebreus, Joséfo, ou Flávio Joséfo, historiador judeu, fala da empolgação do rei Ciro ao tomar conhecimento das profecias de Isaías a seu respeito, cerca de 210 anos antes do seu nascimento e 140 anos antes da destruição do templo, pelo que, num gesto de compaixão pelos judeus e sua pátria, ele escreveu: nós cremos que o Deus Todo-Poderoso, que nos constituiu rei de toda a terra, é o Deus que o povo de Israel adora, pois ele predisse por seus profetas
que nós teríamos o nome que trouxemos e reconstruiríamos o templo de Jerusalém, consagrado à sua honra na Judéia. Ciro, cujo nome significa cão jovem, herdou de Cambises, seu pai, o trono do reino de Ansã, ou de Elão. Daí, reunindo forças armadas dentre os iranianos da província de Fá, revoltou contra o seu suzerano, ou seu senhor feudal Medo Astíages. Segundo a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Russell Champlin, ele aliou-se com Nabonido, o penúltimo monarca babilônico, e derrotou Astíages em 549 a.C., e assim ocupou a capital da Média, Ecbatana, a moderna Ramadã. Em 547 a.C., ele marchou contra Creso, afortunado monarca da Lídia, na Ásia Menor. Assediou sua capital Sardes e aprisionou Creso, apoderando de suas riquezas. Então, fez uma campanha em direção ao Oriente, entre muitas tribos, e ampliou seu território até o rio Indo e até o sopé das montanhas de Hindu-Kush. Retornando para o Ocidente, sob o comando de Gobrias, seu general, conquistou sua antiga aliada, a Babilônia, aparentemente sem encontrar a resistência armada. Nabonido se encontrava em Suzã, possivelmente estava afastado do governo ou afastou-se por vontade própria, estando em seu lugar seu filho Belsazar, quando aconteceu o episódio escrito no livro de Daniel, capítulo 5, ou seja, a mão misteriosa escrevendo na estucada parede do Palácio Real. O capítulo 5 de Daniel encerra com essas palavras: e Dario o Medo ocupou o reino. Informa-nos o versículo 1 do capítulo 9 de Daniel, que Dario foi constituído rei. Ora, segundo o dicionário Aurélio, constituir é dar poderes a alguém para representar, tratar de negócio, de causa, etc. Nesse caso, subentende-se que, temendo um levante, Ciro constituiu Dario o Medo como rei sobre os caldeus, fazendo com os medos uma coligação. Dario passou a ser seu representante. Pelo versículo 8 do capítulo 6, entendemos o limite de suas forças. E veja como os adversários de Daniel puseram o rei em situação embaraçosa. De um lado, gostava de Daniel e não queria vê-lo morto. Do outro lado, ele não podia revogar a lei dos medos e dos persas. Segundo nos informa o livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1, foi sob o reinado de Artaxerxes que saiu a ordem para a reconstrução da cidade e dos muros de Jerusalém. Artaxerxes era o nome dado pelos gregos a Ciro. Esse Artaxerxes era filho de Xerxes, ou Assuero, como a Bíblia o chama. Artaxerxes reinou 41 anos, iniciando seu reinado em 465 a.C. até 424 a.C. Foi no seu 20º ano, ou no 20º ano de seu reinado, que saiu a ordem referida pelo anjo a Daniel, no capítulo 9 e versículo 25. O Dr. Scofield, comentando o texto de Daniel 9, 25 a 27, ele escreveu assim: toda a profecia relaciona-se principalmente com o povo de Daniel e a sua cidade santa, isto é, Israel e Jerusalém. Dois príncipes são mencionados. O primeiro chama-se o ungido, ou Messias, o príncipe, do versículo 21. O segundo é descrito como o príncipe que há de vir, ao versículo 26, uma referência ao pequeno chifre do capítulo 7, versículo 8, cujo povo destruiria a cidade reconstruída depois da morte do príncipe ungido. As 70 semanas da profecia são semanas de anos, uma importante medida de tempo sabático do calendário judeu. A transgressão da ordem de se guardar o ano inteiro trouxe o juízo do cativeiro babilônico e determinou sua duração de 70 anos. Se você fizer uma comparação com os textos de Levíticos 25, 1 a 22, ainda 26, 33 a 55 a 35,
e 2 Crônicas 36, 19, 21 com Daniel 9, 2, e comparar com Gênesis 29, 26 a 28, quanto ao uso da semana, indicando os 7 anos, você vai tirar todas as dúvidas que porventura existirem. Estes anos proféticos têm cada um 360 dias. Isto fica comprovado pelas referências bíblicas à 70ª semana de 7 anos, que está dividida em 2 metades. A última designada diferentemente de tempo, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, como fala o apóstolo João em Apocalipse 11, ou ainda 1260 dias em Apocalipse 12, 6. Com relação a isto, é preciso lembrar que no largo escopo da profecia, o tempo profético é invariavelmente tão próximo que pede advertência perfeita, tão indeterminado que não satisfaz a mera curiosidade. O começo das 70 semanas está fixado com a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém e seus muros. O início do decreto nas Escrituras, autorizando a reconstrução da cidade e seus muros, encontra-se em Neemias capítulo 2, datada do mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, isto é, 445 a.C. Está autenticada na história antiga. Partindo desta data, as primeiras 69 semanas chegam até o príncipe ungido. Mais tarde, depois das 62 semanas que seguem as primeiras 7 semanas, isto é, após as 69 semanas, 2 coisas importantes aconteceriam segundo a profecia. Primeiro, o Messias seria morto e não teria nenhum dos seus direitos reais, e já não estará. E em segundo lugar, a cidade reconstruída e o santuário seriam novamente destruídos, desta vez pelo povo de um outro príncipe que ainda está para vir. De maneira geral, há concordância sobre esses 2 últimos acontecimentos que se cumpriram com a morte de Cristo, no ano 29 da era cristã, e a destruição de Jerusalém por Roma, sob o comando do general Tito, no ano 70, também da era cristã. Os 2 acontecimentos foram colocados antes da 70ª semana do versículo 27. Portanto, um período de pelo menos 40 anos entre a morte de Cristo e a destruição de Jerusalém deve intervir entre a 69ª e a 70ª semana. Citando ainda o Dr. Scofield, os acontecimentos mais importantes da história da última semana são os seguintes: há uma aliança de 7 anos do futuro príncipe romano, o anticristo, também chamado de pequeno chifre, com os judeus, né? Esta aliança será firmada com eles, e no meio da semana há uma interrupção violenta no ritmo do culto judeu pelo príncipe romano, que introduz abominações que tornam o santuário desolado. Ao mesmo tempo, ele inicia uma perseguição violenta contra os judeus. O fim da 70ª semana produz juízo contra o desolador e também produz justiça eterna. Isto é, as bênçãos do reino messiânico. A prova de que esta semana final ainda não se cumpriu está no fato de Cristo explicitamente relacionar seus principais acontecimentos com a sua segunda vinda, no Mateus capítulo 24, versículo 6 e versículo 15. Portanto, durante o período da 69ª e a 70ª semana, deve intervir todo o período da igreja apresentado no Novo Testamento, mas não revelado no Novo Testamento. A interpretação que atribui a última das 70 semanas ao fim dos tempos é dos pais da igreja. Quando esta 70ª semana era mencionada durante os primeiros séculos e meio da era cristã, quase sempre era atribuída ao fim dos tempos. Irineu, um grande teólogo cristão e um dos pais da igreja, coloca o aparecimento do anticristo no fim dos tempos na última semana. Na verdade, ele assegura que o período da tirania do anticristo vai durar exatamente meia semana, 3 anos e 6 meses. Assim, da mesma maneira, Hipólito,
declara que Daniel indica o aparecimento dos 7 anos que serão os últimos tempos. Mas, o que determina o início da última semana? Sendo que resta apenas uma semana de 7 anos, e que o príncipe que há de vir, ou anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana, então ele inevitavelmente terá que surgir no início da semana. Senão, como ele poderá firmar um concerto por uma semana se ele não vai estar aqui? Esse príncipe que vai firmar esse concerto por uma semana é aquele que Paulo chama na carta aos Tessalonicenses de o homem do pecado, filho da perdição. Observem bem que o apóstolo Paulo disse que, tratando da vinda de Jesus, que isto não sucederá ou não acontecerá sem que antes se manifeste o homem do pecado. O que é o isto a que Paulo se refere? Certamente é a vinda do Senhor Jesus, de quem ele estava tratando. Para compreendermos melhor, basta examinarmos as Escrituras e refletir o que elas ensinam. Em Apocalipse capítulo 5, João viu um livro selado com 7 selos, por dentro e por fora, e que só o cordeiro que foi morto é capaz de abrir o livro e desatar os seus selos. Mas que livro é esse? Ora, a Bíblia fala em livros. A Bíblia diz que João recebeu um livrinho da mão do anjo e o comeu. Ezequiel também recebeu um rolo de livro. A Bíblia fala no livro da vida e também fala em outros livros, possivelmente os relatos das vidas de cada pessoa. Jesus disse: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Mas o livro que João viu, o que é? Vejamos, o que saiu quando o cordeiro abriu o seu primeiro selo? Saiu um cavaleiro montado num cavalo branco, tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Apocalipse 6:2. Quem é esse cavaleiro? Talvez você esteja pensando que é Jesus. Não pode ser Jesus, por pelo menos 2 razões distintas. Primeira, foi Jesus quem abriu o livro. Como poderia sair dele? Em segundo lugar, no capítulo 19, versículo 11, Jesus é apresentado também montado no cavalo branco, mas o nome pelo qual se chama é fiel e verdadeiro. Por que houve necessidade de dizer que ele é fiel e verdadeiro? Certamente porque existiu o falso. Daí concluímos que o cavaleiro do capítulo 6 não é outro senão o anticristo, o pequeno chifre, o príncipe do povo que destruiu a cidade de Jerusalém. E nós sabemos que o povo que destruiu a cidade foi o povo romano, no ano 70, sob o comando do general Tito. Paulo disse que há um que agora o detém até que do meio seja tirado. Mas agora o cordeiro abriu o livro e permitiu que ele, o anticristo, se revelasse. Então o que é o livro? Para responder essa pergunta eu faço outra. De onde veio o anticristo? Vem do céu? Certamente que não. Vem do inferno? Também não. Ele é um homem, um líder político famosíssimo, mas que incorporará a malignidade de Satanás. Assim como em Jesus, que era homem, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, também no homem do pecado vai habitar toda a plenitude satânica. Mas assim como Jesus, sendo Deus, não deixou de ser homem, da mesma forma o filho do pecado tanto é homem como a expressão real de Satanás. Nesse caso podemos dizer que tanto o anticristo, as bestas ou o sistema, como o falso profeta, o líder religioso, virão de entre as massas da humanidade, do meio dos povos. Possivelmente ele será judeu, porque se não for um judeu, os judeus não o aceitarão como seu Messias. No início, o anticristo enganará os judeus exatamente por esse motivo, por ser judeu também, por gozar dessa credibilidade. Mas, então o que é o livro? Eu só tenho uma resposta para essa pergunta. Visto que o anticristo sai do livro e virá de entre as massas da humanidade, eu concluo que o livro é o mundo.
Estamos caminhando para um tempo em que a humanidade chegará a uma situação tão difícil que haverá necessidade da intervenção divina. Então, como Deus intervirá? Deus o fará na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então chegará a hora em que o Senhor Jesus tomará as rédeas do mundo, ou seja, tomará o livro para governá-lo, para governar o mundo. Mas antes de implantar o seu reino milenial, abrirá os selos, desatará os selos. Parece contraditório, né? Quando se espera que a coisa vai melhorar, as coisas pioram. Sabe por quê? Porque quando abrir o livro, sairá o cavaleiro ou o anticristo, e ele moverá uma terrível perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo nos primeiros 3 anos e meio. E a Israel nos últimos 3 anos e meio. Talvez você agora indague a si mesmo: e a essas alturas dos acontecimentos, a igreja não já foi arrebatada? Eu convido você para examinar apaixonadamente as Escrituras. No próximo vídeo nós iremos falar sobre isso. Eu espero por você.